Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o título do nosso vídeo é Jesus é a nossa estrutura. Então, vem comigo assistir esse vídeo. Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Ative as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui para vocês. E, claro, curte, comenta, compartilha, para que outras pessoas também possam conhecer o canal, para que outras pessoas também possam ser edificadas através da palavra de Deus, porque este é o propósito desse canal, amém? Fazer o ID, pregar a palavra, e esse é o ministério que todos nós temos, né? Nós cristãos, conhecedores da palavra de Jesus, nosso ID é ir de pregar o evangelho, amém? Então vamos lá, como eu falei para vocês agora na chamada, o título do nosso vídeo de hoje é Jesus é a nossa estrutura. Sim, Jesus ele é a nossa estrutura, Jesus ele é o alicerce fundamental. E a estrutura interna que sustenta, né, a vida, moldando o nosso caráter, totalmente de dentro para fora. Isso é o que Jesus faz, ele molda esse caráter de dentro para fora. Queria ler para vocês aqui um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, aqui Paulo está dizendo que o nosso alicerce, nós já temos esse alicerce, é Jesus Cristo. Nós não devemos buscar outro tipo de alicerce, porque não vai existir. Não adianta você colocar qualquer outra coisa como alicerce da sua vida se não for o próprio Jesus. A palavra aqui é muito clara, né? Por quê? Porque Jesus ele fornece a base que é inabalável para a gente poder suportar as adversidades que nós temos todos os dias nas nossas vidas, né? Jesus vai transformando a nossa fraqueza humana que nós temos, né, em fortaleza, mas isso somente através da sua graça e misericórdia. E a gente só alcança isso através do próprio Jesus. É Ele que traz essa misericórdia para nós, é Ele que traz essa graça, né? Sem Ele, nós não temos a graça. Então, vamos lá. Essa questão fundamental de inabalável, né, de Jesus, porque Jesus é descrito como o único fundamento sobre a qual a vida, a igreja que a gente conhece, podem ser edificadas através de Jesus, a partir de Jesus Cristo. Ele é a nossa base ali, fundamental. Jesus é a base, então é uma base o quê? Inabalável, né? Então nós somos e temos que ser fundamentados nessa base, né? E por que Jesus faz essa transformação interna, né? Como é isso? Porque Deus, ele trabalha na estrutura interna, né? Primeiro, Deus vai moldando tudo aquilo que é necessário ser moldado, transformado, modificado ali em nós. Para que isso, claro, quando a gente busca o Senhor, isso, obviamente, quando a gente busca isso em Deus, né? Quem busca, achará. Então, se a gente buscar essa transformação, ela vai vir, e Jesus faz essa transformação interna em nós, né? E como eu falei aqui, essa força na fraqueza, o que quer dizer isso? Como assim força na fraqueza, tá? Conhecendo a nossa estrutura humana, a gente sabe que nós somos pecadores, falhos, pó, né? E aí Deus, ele providencia essa estrutura para nós, né? Ele capacita a nós para que a gente possa suportar, né, o que a humanidade seria impossível suportar. Então, muitas coisas acontecem conosco, nós seres humanos, que a gente olha assim e pensa assim, nossa, é impossível suportar essa dor, é impossível suportar esse deserto, é impossível suportar o que essa pessoa está passando. Mas se ela é filha de Deus, conhecedora da palavra, ela vai buscar esse suporte no Senhor, essa força, essa fortaleza que só Deus ele dá, né? E Jesus é o nosso modelo de caráter. Nós não podemos esquecer disso, porque Jesus ele é o modelo supremo para a gente conseguir transformar o nosso caráter. Então ele é o modelo,
E através dele nós temos esse exemplo para que a gente possa seguir esse modelo de caráter, que é ensinando o quê? A obediência e o amor ao próximo, né? Esse caráter específico que Jesus nos ensina, né? E entender Jesus é como uma estrutura significativa, né? Entender Jesus como essa estrutura significa que a gente vai depender totalmente dele, né? Não tem como a gente não depender do Senhor. É quando a gente acha que consegue fazer as coisas pelo nosso próprio braço, né? Pela nossa própria força, a gente sempre acaba se frustrando, né? Então, entender esse Jesus significa que a gente também está entendendo essa estrutura que ele trabalha em nós, né? Depender dele nesse profundo da vida, onde a fé é testada e fortalecida todos os dias na nossa vida. A gente sabe disso, né? A gente é testado, mas a gente tem que ser aprovado e a partir disso nós somos fortalecidos no Senhor, né? Então, Paulo, no 1 Coríntios, ele fala que ele está dizendo o que aqui nesse versículo que eu li para vocês? Que o nosso fundamento é imutável. Jesus é algo imutável, é inegociável, não é verdade? A salvação e a estrutura dependem exclusivamente de Jesus. Então, não tem como a nossa base, né, a nossa estrutura não ser ele. Eu queria lembrar que vocês, não sei se vocês já viram, provavelmente sim, porque isso foi muito divulgado nas redes sociais, na TV também foi divulgado, né? Sobre a questão da laminina. Essa laminina, ela está localizada na base das células, né? E é fundamental para quê? Essa laminina, ela é fundamental para que os tecidos, eles se mantenham organizados. Sem ela, a estrutura celular do nosso corpo, né, ela não funciona ali corretamente. Então, essa laminina, ela é conhecida como a estrutura fundamental, né, das células ali, para manter as nossas células funcionando corretamente. E o mais interessante é que essa laminina, ela tem um formato de cruz. Olha como Deus ele é perfeito. Por isso que quando Deus nos criou, ele pensou em cada detalhe. Nós somos corpo, mas o nosso corpo ele fala muito sobre quem é Deus, sobre como Deus é um Deus de detalhes, é um Deus detalhista, né? Então, essa laminina ela tem um formato de cruz. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem, né? E a gente sabe que a cruz ela é considerada totalmente a base do cristianismo, né? Porque ela simboliza o quê? O sacrifício supremo de Jesus, né? Esse sacrifício supremo de Jesus para nos reconciliar, a reconciliação da humanidade com Deus, né? O resgate dessa intimidade com o Senhor, Deus, que a gente perdeu quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, né? Então, essa cruz, ela representa o perdão, representa a graça, a vitória sobre o pecado, né? Caímos no pecado, mas Jesus veio para nos resgatar, fazer essa reconciliação novamente com o nosso Pai. Ser esse canal, né, entre a humanidade e Deus novamente. Então, porque o pecado, ele nos causa essa desestrutura. O pecado, quando ele está em nós, enraizado, ele faz essas estruturas estremecerem em nós profundamente e abala a nossa estrutura humana. O pecado ele veio para nos prejudicar, né? O pecado veio para acabar conosco, para nos tirar da glória de Deus, para nos afastar da presença do Senhor, né? E esse relacionamento entre Deus e o ser humano, ele é rompido, né? Ele é quebrado, essa aliança é quebrada quando o pecado ele tá entre nós. Então, esse pecado ele é como uma força que causa essa separação, que corrompe a comunhão. Então, o que faz com que essa comunhão, esse resgate, essa aliança, esse elo, né, volte a ser um só, a humanidade com Deus, está Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus em nós, sem crer nesse Jesus, a gente
terá esse único caminho para conseguir se reconciliar com Deus. Não há outros caminhos, só Jesus. Não há outros meios, não há outras maneiras de se conectar com Deus da maneira como Ele deseja, com intimidade, reafirmando alianças, né? Reconciliando a humanidade pecadora com Deus Santo, só através de Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Então, por isso que a gente faz essa alusão, essa laminina, porque até nas nossas células, no nosso corpo, nos nossos órgãos, Deus fala, né? Jesus, ele está em todos. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Jesus é revelado na palavra. Jesus, o tempo todo, né, está ali sendo revelado. E através da criação, o nosso próprio corpo revela o Jesus Cristo. Olha que interessante, né? Então, se essa laminina que tá na nossa célula, que é formato de cruz, nós ficamos com as células desestruturadas e a gente não funciona normalmente, a mesma coisa é no nosso mundo espiritual, o nosso espírito. Sem a cruz, sem Jesus, nós não vamos funcionar corretamente. O ser humano, ele vai cair, ele vai degradar, porque é isso que o pecado causa, né? Nós, através de Jesus Cristo pela cruz, nós nos reconciliamos com ele, né? Reconhecendo que somos dependentes de um Senhor que veio para morrer, ter morte de cruz para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados. E a partir do momento que a gente entende o propósito da cruz, o verdadeiro propósito da cruz, o Jesus ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia, que precisou morrer por nós, pelos nossos pecados, né? A gente entende que a gente realmente, para ter uma estrutura correta, para funcionar corretamente, o ser humano, ele precisa de Jesus, ele precisa da cruz, ele precisa entender o motivo da cruz, né? E conhecer esse Jesus que morreu por nós na cruz. E é isso, gente. Não tem como Jesus não ser a nossa estrutura para todas as coisas. Não tem como Jesus não ser esse alicerce fundamental para a gente, né? Não tem como a gente ser transformado internamente, transformar o nosso caráter sem Jesus, porque Ele é o nosso exemplo de caráter. Ele é a base fundamental da igreja, ele é a base fundamental do cristianismo, ele é a base de todas as coisas. Jesus é o único verdadeiro caminho. Amém? Que você, que talvez esteja assistindo esse vídeo e não conhece a Jesus, ou nunca teve um encontro com Jesus, não tem esse entendimento da cruz, eu te convido a você a conhecer esse Jesus, a se aprofundar sobre a cruz, os motivos reais. Lê a palavra de Deus. Olha, a Bíblia, ela é poderosa. A palavra de Deus fala conosco. A Bíblia não é um livro comum, ela é um livro cheio de vida. Antes de você abrir a Bíblia, você vai lá e faz uma oração e pede para que Deus te revele esse Jesus. Se você não conhece esse Jesus, pede ao Senhor, faz uma oração. Jesus, me revela, se revela para mim, Jesus. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem é esse Jesus que todo mundo fala, que todo mundo diz que é extraordinário, que é inabalável, que é fundamental, que é estrutura, que é tudo, né? Eu quero conhecer esse Jesus. Eu tenho certeza que ele vai se revelar para você, amém? Eu tenho certeza absoluta que o maior desejo do Senhor é se revelar para você, para que você saiba quem ele é, para que você conheça ele e tenha intimidade com ele. Que você, nesse momento, seja edificado através dessa palavra, né? Que você busque esse Jesus que é a sua estrutura. Se sua vida tem andado desestruturada, se sua vida tem andado em caminhos tortos, não importa. O Senhor, ele estrutura aquilo que está desestruturado. Ele coloca em ordem aquilo que está em desordem. Ele transforma aquilo que precisa ser transformado. Independente do que seja, qual seja a área da sua vida, não importa. Não há nada que esse Jesus não possa fazer milagres, não há nada que ele não possa transformar, que ele não possa moldar. Não há nada diante do Senhor que não seja aquilo que ele possa, né? Ele possa fazer uma grande transformação, né? Em nome de Jesus. Jesus é poderoso. Procure esse Jesus. Estruture a tua vida espiritual. A tua vida física, consequentemente, vai ser estruturada também. Porque Jesus faz muito mais além do que a gente pede ou do que a gente pode imaginar. Amém?
Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo. Tchau!